gostaria de saber sobre o divórcio e o segundo casamento em Mateus 19:8. Deixa eu abrir aqui Mateus 19:8. Gente, essa turma, olha só. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, parênteses aqui. Muita gente procura, obviamente, na religião. A religião, ela traz, seja ela qual for, ela traz ali um princípio, traz princípios, valores, que a gente chama de uma ética, de uma moral. E muita gente tem o desejo, de não errar, mas também a curiosidade e com outras intenções de julgar. E vem a questão sempre do certo e do errado. O que é lícito, o que não é lícito, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como é que é essa questão. E eu quero, com muito respeito, tratar essa questão aqui do divórcio. Tá certo? A questão aqui muito clara. Aqui esse texto, a pessoa fala no texto Mateus 19:8. 19:8 diz assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Jesus disse isso. Tá? Vamos entender aqui o contexto dessa passagem. É uma coisa muito complexa e eu não quero ser aqui reducionista, não quero correr o risco de passar sem algum... então eu vou falar realmente aqui, falar de maneira superficial. Eu não estou encerrando a questão, que pode voltar, inclusive, a falar sobre isso. Mas a questão é o seguinte: esse capítulo 19, o que acontece aqui é que quando Jesus sai da Galileia e chega na Judéia, muitos ali, as multidões, o texto está dizendo que as multidões seguiam ele, e os fariseus, os doutores da lei, estavam atrás de Jesus para pegar Jesus em contradição. Esse era o desejo, colocar Jesus em contradição. E olha só o que diz o verso 3, diz assim: alguns fariseus aproximavam-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Perguntinha, casca de banana, para ver se Jesus entrava em contradição com a lei mosaica. É isso que eles queriam aqui, é trazer uma contradição para Jesus. Foi assim em diversas outras situações, na questão do sábado, na questão do próprio adultério, todas as outras vezes. Tá? Verso 4, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus deixa claro aqui qual é o princípio de Deus, o que é a vontade de Deus, o que é o plano de Deus na criação. O plano de Deus não inclui o divórcio. Presta atenção. Eu estou dizendo o que Jesus disse aqui, tá certo? Mas aí, eles perguntaram: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Jesus está dizendo, esse texto de Moisés dá, isso está lá em Deuteronômio, a gente poderia ver esse texto, mas diz a questão seguinte: se a mulher, e Jesus, o próprio Jesus, ele volta a abordar essa questão aqui, volta não, já tinha abordado lá no Sermão do Monte. Olha só, em Mateus 5, no verso 31, Mateus 5, 31. Acompanha comigo, Mateus 5, 31. Ele diz assim: foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo,
que todo aquele, né, que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus deixa claro aqui que, assim, na verdade, existia um costume antigo entre os orientais. Os orientais, existia um costume, e até hoje muitos povos orientais têm isso, e aqui está traduzido por divórcio. A separação, o divórcio é uma linguagem contemporânea para a gente. Mas, e para os orientais ainda existe hoje, tem a palavra aqui, que é a palavra, é o sentido que está dando aqui, que é o repúdio. O repúdio. Aquele homem que repudiar a sua mulher não deve deixá-la presa, mas deve dar a carta de divórcio, por causa da dureza do coração. Foi isso que Moisés estabeleceu. Ninguém pode repudiar, e aquela mulher ali, ela agora está não poder mais se casar. Tá? Mas Jesus, ele traz aqui, claro, ele traz a exceção, né? Uma exceção, e a gente precisa entender qual, né? O sentido da exceção não é a regra. Traz uma exceção, o divórcio como sendo uma exceção, que é diferente do plano de Deus, que a gente voltando lá para Mateus 19, fica muito claro. A questão do casamento é um casamento, né, heterossexual, um homem e uma mulher, e para sempre. Essa é a proposta de Deus. Porque os dois se unem e são uma só carne. E está dizendo o seguinte, se houver separação e casar de novo, será um adultério, uma adulteração. Adultério, adulteração. O que é o termo adulteração? É o quê? É o desvio do plano original, não é mais original, é uma coisa adulterada. Tá? Então, agora, pastoralmente, o que a gente entende pastoralmente? Pastoralmente não é a lei, aqui a gente não traz a lei, aqui, não, pastoralmente a gente tem que cuidar, acolher as pessoas e entender. Ou seja, Paulo vai trabalhar depois essa questão, ele vai trabalhar a questão quando ele vai dizer que, assim, se a pessoa separar, é melhor que não case. Né? Então ele vai dizer uma série de outras questões associadas a isso aqui. Mas o que é fundamental a gente entender aqui pastoralmente é o seguinte, como é que Jesus tratou uma pessoa que foi flagrada em adultério? Lembra daquela mulher adúltera? A mulher adúltera, ela iria ser apedrejada. Era isso que estava na lei. E Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus acolheu aquela mulher pastoralmente, tentando ressignificar a vida dela. Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, ele disse, eu sabia, olha, você já teve 5 maridos, e nem tão pouco esse aqui é o teu marido. Jesus estava falando, por quê? Porque o plano de Deus é a pessoa se unir com uma outra pessoa e ser uma só carne. Agora, existem muitas situações que essa uma só carne, ela começa a destruir. Ou seja, a outra pessoa adulterou o plano do casamento. Imagina, porque a pessoa resolveu, né? Eu fiz um pacto, uma aliança de amar, respeitar e ser fiel na alegria e na tristeza, em todas as situações, até que a morte nos separe. Mas imagina, uma pessoa que sofre uma violência, um abuso, está ali sendo, né, ali destruída, ela deve permanecer? Não, ali ela precisa extirpar aquela uma só carne, precisa amputar aquela questão, tá certo? Então, a gente precisa entender o plano de Deus, tá? É que o casamento seja indissolúvel, porque é uma só carne. Esse é o plano de Deus. Fora disso, é uma adulteração do plano de Deus. Mas não significa com isso que a pessoa será condenada. Agora, o que não dá é eu ter o divórcio como sendo uma alternativa. Se não estiver bem, eu separo. Não, se não estiver bem, eu trato. E existe a possibilidade da restauração. A restauração. O Senhor tem interesse em restauração de vida. Mas como eu disse, esse é um assunto muito
profundo para a gente tratar, né, não apenas com uma questão legal de pode, não pode, é ou não é, tá? Então eu só queria trazer luz aqui e esses versículos para que você pudesse refletir junto comigo, tá bom?